Olá! Nessa videoaula, veremos nosso terceiro tipo de curva cônica, a parábola. Você já viu parábolas quando estudou funções de segundo grau, mas aqui veremos sobre uma abordagem diferente. Iniciamos com a definição. Para se falar de uma parábola, é necessário iniciar com uma reta chamada reta diretriz e um ponto que não pertence à reta chamado de foco. Os pontos que pertencem à parábola são os pontos que estão a uma mesma distância entre a reta diretriz e o foco. Depois de definir, temos que deduzir a equação. Mas antes da equação, padronizaremos certas condições, nomenclaturas e notações. Na definição anterior, havia dois elementos, foco e reta diretriz. Vamos deduzir nossa equação de parábola com a reta diretriz posicionada horizontalmente e o foco sobre o eixo y. As escolhas dessas posições são para que a equação, nesse caso, fique mais fácil de deduzir. Note que chamamos de P a distância entre o foco e a reta diretriz, e as posições de ambos foram escolhidas para que a origem fique exatamente na metade da distância entre o foco e a reta diretriz. Apesar de o parâmetro P aqui ser um número positivo, a fórmula que deduziremos aqui também terá validade com P negativo, simplesmente pensando que nesse caso a reta diretriz está acima e o foco abaixo. Aguarde que falaremos mais sobre isso adiante. Com essas convenções, o ponto que divide a parábola em duas metades iguais fica sobre a origem, e este é o ponto que já estamos acostumados a chamar de vértice da parábola. Note que a orientação da parábola com sua concavidade voltada para cima está determinada pelo fato de que o foco está acima da reta diretriz. No caso em que o parâmetro P é negativo, as posições se invertem e a parábola fica com a sua concavidade voltada para baixo. O último elemento que consideramos numa parábola é a reta que passa pelo foco e vértice. Essa reta divide a parábola em duas metades iguais e por esse motivo é chamada de eixo de simetria. Nessas nossas convenções iniciais, essa reta é vertical e tem a equação x igual a zero, algo que mudará depois que considerarmos o caso geral em que o vértice não está na origem. Agora vamos à dedução da fórmula. Como nos outros casos que já vimos, temos que pegar um ponto genérico x, y e descobrir que relação x e y satisfazem. Usando a definição de um ponto pertencer à parábola, sabemos que a distância desse ponto ao foco é igual à distância até a reta diretriz. A distância entre o ponto x, y e o foco é uma distância entre pontos, então basta diminuir as entradas, elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Já a distância entre o ponto x, y e a reta D é medida verticalmente e é calculada como a diferença entre a coordenada y do ponto e a coordenada y da reta, que dá y mais p sobre 2. Como estamos querendo que nossa dedução inclua o caso em que a orientação da parábola é para baixo, colocamos módulo de y mais p sobre 2. E essa é a equação da parábola, que está muito feia dessa forma. Elevando os dois lados ao quadrado, conseguimos ao mesmo tempo sumir com a raiz e com o módulo. Depois desenvolvemos os termos ao quadrado. Por fim, um monte de termos se cortam e sobra apenas 2py igual a x². Devemos interpretar essa fórmula da seguinte maneira. O fato de o quadrado estar na letra x diz que nossa parábola tem concavidade para cima ou para baixo. O sinal de p é que diz se é para cima ou para baixo. E o valor de p sem o sinal dá a distância entre o foco e a reta diretriz, sendo que o vértice está no meio dos dois. Falando em vértice, nessa equação o vértice está sempre na origem. Como primeiro exemplo, vamos determinar a equação da parábola com vértice na origem, concavidade voltada para cima e foco em 0,3. Antes de dar a resposta, note que as informações de vértice na origem e concavidade para cima ou para baixo são as condições que usamos em nossa dedução da fórmula. Fazendo o esboço da situação, conseguimos concluir que p sobre 2 é igual a 3 e, portanto, p é igual a 6. Como na fórmula precisamos apenas de p, basta substituir. Assim, a equação é 12y igual a x². Vejamos agora como encontrar a equação de uma parábola em que temos a reta diretriz. Bom, antes de tudo, notemos que estamos nas condições em que nossa fórmula funciona, vértice na origem e reta diretriz horizontal. Agora lembremos que a fórmula precisa do p. Fazendo o gráfico, vemos que p sobre 2 é igual a 1 e, portanto, p é igual a 2. Substituindo p na fórmula, obtemos 4y igual a x². Vejamos mais um exemplo. Esse é praticamente idêntico ao anterior. Vamos fazer o gráfico para entender melhor. Observe que a reta diretriz está acima do vértice, então a parábola deve ser voltada para baixo. Veja que a figura já nos dá o foco, algo que o exercício pediu. O único detalhe agora é que p deve ser negativo para que a concavidade seja para baixo. Assim, temos p igual a menos 4. Com isso, a equação fica menos 8y igual a x². Agora temos a equação e queremos os elementos da parábola. Escrevendo a equação no formato padrão, vemos que p é igual a menos meio. Para determinar os elementos, às vezes é melhor fazer um esboço do gráfico. Colocamos o vértice na origem e, como p é negativo, a parábola é voltada para baixo. A reta diretriz deve estar acima da parábola e o foco dentro da concavidade. E como p é igual a menos meio, então metade do módulo de p, que é 1/4, é o que devemos andar para cima e para baixo a partir do vértice para encontrar reta diretriz e foco.
Com isso, o foco é 0 menos 1/4, a reta diretriz tem a equação y igual a 1/4 e a reta x igual a 0 é o eixo de simetria. Mais um exemplo, vamos fazer o gráfico da equação 4y igual a x². Em princípio, ninguém nos contou que é uma parábola, mas como a equação está no formato que deduzimos, então sabemos que é uma parábola com concavidade para cima porque o p é positivo e com vértice na origem. Pelos valores da equação, também tiramos p igual a 2. Com essas informações, temos tudo o que precisamos para fazer o gráfico. Observe que o foco e a reta diretriz não nos ajudam muito a dar precisão ao nosso gráfico. Sabemos que a parábola tem vértice na origem e é voltada para cima, mas não sabemos se é mais aberta ou mais fechada. Quando queremos um pouco mais de precisão no gráfico, é bom encontrar mais pontos. Para isso, basta procurar por soluções da equação. Em nossa ilustração, marcamos os pontos -2, 1 e 2, 1. A ideia é usá-los para servir de guia para a nossa parábola ficar mais precisa. Agora vamos deduzir a equação de uma parábola em que o vértice não está na origem. No desenho, há duas parábolas. A em vermelho é a que tem vértice na origem e já deduzimos a equação, e a em azul tem o mesmo formato, mas está deslocada x0 unidades para a direita e y0 unidades para cima. Usando nosso conhecimento de translações, concluímos que a equação da parábola em azul é obtida a partir da equação da parábola em vermelho, trocando x por x menos x0 e y por y menos y0. Antes de partir para os exemplos, algumas informações importantes. O que conecta gráfico e equação são o vértice, p e a orientação. A ideia é que se você conhece a equação, você consegue extrair dela o vértice e p. A orientação é saber se a parábola é voltada para cima ou para baixo e também para a esquerda ou para a direita. Ainda não vimos equações com parábola voltada para a esquerda ou para a direita, mas já fica o alerta que essa informação você terá que descobrir a partir da equação. Com essas informações em mãos, é bem fácil fazer o gráfico. E o contrário também é verdade. Se você tem o gráfico, então você tem o vértice, a orientação e p. E com essas informações, você consegue montar a equação. Junto a tudo isso, existem outras informações que você pode usar no processo. Reta diretriz, foco, eixo de simetria e outros pontos do gráfico ajudam a encontrar informações necessárias para a equação e gráfico. Note que esses elementos auxiliares não entram na equação, mas eles dão algumas informações sobre o gráfico. Assim, se você tem algumas dessas informações auxiliares, é sempre bom fazer um esboço do gráfico para entender melhor o problema. Vejamos um exemplo. Temos o vértice, a orientação e o foco. Como antes, fazemos o gráfico para ter uma ideia. Pelo gráfico, sabemos que p é positivo e que p sobre 2 é igual a 4, portanto p igual a 8. Com o vértice e o p, podemos montar a equação 16 que multiplica y mais 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Nesse exemplo, temos vértice e reta diretriz. Fazendo o esboço, vemos que a parábola é voltada para cima e que p sobre 2 é igual a 3. Note que essa medida 3 é obtida fazendo a diferença entre a coordenada y do vértice e a altura menos 1 da reta diretriz. Colocando tudo na equação, temos 12 que multiplica y menos 2 igual a x mais 2 ao quadrado. Mais um exemplo. Agora queremos a equação e foco. Fazendo o gráfico, percebemos que a reta diretriz está acima do vértice, então a parábola é voltada para baixo. Como a distância entre a reta diretriz e o vértice é 4, então podemos andar 4 para baixo a partir do vértice para achar o foco, que está na posição menos 1, menos 6. Também temos que o valor de p é menos 8. Substituindo tudo na equação, ficamos com menos 16 que multiplica y mais 2 igual a x mais 1 ao quadrado. Nesse próximo exemplo, queremos determinar os elementos a partir da equação. Como a equação já veio praticamente pronta no formato padrão, podemos extrair o vértice, que é menos 2, 1, e p, que é igual a 3. Antes de determinar os elementos, um esboço do gráfico ajuda bastante. Marcamos o vértice e desenhamos a parábola voltada para cima porque p é positivo. Agora sabemos que metade do p para baixo do vértice está a reta diretriz e que metade do p para cima está o foco. E o eixo de simetria é a reta que tem o mesmo x do vértice. Com isso, ficamos com o foco em menos 2, 5 meios, a reta diretriz com a equação y igual a menos meio e o eixo de simetria com a equação x igual a menos 2. E mais um exemplo, agora para fazer o gráfico da equação. Como a equação já está no formato que deduzimos, podemos concluir que é uma parábola com concavidade voltada para baixo. E também podemos encontrar o vértice e o p. Essas informações são suficientes para fazermos o gráfico. Marcamos o vértice e mais 2 pontos auxiliares para nos ajudar no formato do gráfico. Lembre de que esses pontos auxiliares podem ser determinados encontrando soluções da equação. Por exemplo, se você colocar x igual a menos 2 e y igual a menos 3 na equação do enunciado, a igualdade será satisfeita. Agora chegou o momento de deduzirmos a equação quando a concavidade da parábola é voltada para a esquerda ou para a direita, ou seja, quando o eixo de simetria é horizontal. Temos na tela a equação que deduzimos para o eixo de simetria vertical. Se refizéssemos toda a nossa dedução com o eixo de simetria na horizontal, basicamente estaríamos invertendo x e y na equação. Assim, a equação com eixo de simetria horizontal tem o termo com quadrado na variável y e o termo sem o quadrado na variável x.
Nessa aula, não veremos equações de parábolas em que o eixo de simetria não é nem horizontal e nem vertical. Vejamos como fazer isso em exercícios. Vocês têm 3 equações bagunçadas que terão que completar quadrados e escrever no formato padrão para reconhecer se é uma parábola. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá! Comecemos pelo item A. Primeiro usamos nossas técnicas de completamento do quadrado em x. Em seguida, escrevemos o termo com quadrado de um lado e passamos todo o restante para o outro lado. Depois dividimos os dois lados por 2, porque em nossa equação padrão, o termo com quadrado sempre tem 1 na sua frente multiplicando. Por fim, colocando 20 em evidência do lado esquerdo e escrevendo 20 como 2 vezes 10, ficamos com a equação do formato padrão. Da equação, vemos que o quadrado está em x e que p é positivo, então é uma parábola voltada para cima. A equação também nos dá o vértice, que é 1 menos 2. Antes de determinar os outros elementos, é melhor fazer o gráfico. Pelo gráfico, vemos que as coordenadas do foco são obtidas somando 5 unidades à coordenada y do vértice e que a reta diretriz é obtida diminuindo 5 unidades. Já o eixo de simetria tem o mesmo x do vértice. Assim, ficamos com foco igual a 1, 3, reta diretriz de equação y igual a menos 7 e eixo de simetria de equação x igual a 1. Vamos ao item B. Note que não é preciso completar o quadrado aqui, pois não temos termos com y sem quadrado. Assim, basta isolar o quadrado e ajeitar o outro lado para que fique no formato padrão. Note que a presença do quadrado em y diz para a gente que a orientação da concavidade é para a direita ou para a esquerda. Como p é positivo, então a orientação é para a direita. Assim, com o vértice e a orientação, já podemos fazer um esboço do gráfico. Não marcamos pontos para auxílio do gráfico aqui, mas você poderia encontrá-los para fazer um gráfico mais preciso. Note que a concavidade para a direita nos obriga a colocar a reta diretriz na vertical à esquerda da parábola e o foco no interior da concavidade à direita da parábola. Andando metade de P para a direita e para a esquerda a partir do vértice, encontramos o foco e a reta diretriz. Assim, o foco é 2, 0 e a reta diretriz é x igual a menos 4. O eixo de simetria agora é horizontal e tem o mesmo y do vértice, portanto sua equação é y igual a 0. Vamos ao item C. Completando o quadrado e isolando o termo com quadrado, ficamos com menos 8x menos 1 igual a y menos 3 ao quadrado. Para a equação ficar no formato padrão, precisamos colocar menos 8 em evidência do lado esquerdo. Com isso, descobrimos p igual a menos 4 e vértice igual a menos 1 oitavo, 3. Note que agora o quadrado em y faz com que a concavidade seja para a esquerda ou para a direita, enquanto que o p negativo diz que é para a esquerda. Marcamos o vértice e com o conhecimento da concavidade podemos fazer o gráfico. Lembre-se de que você pode encontrar outros pontos do gráfico para ter maior precisão. Como p é menos 4, andamos 2 para a esquerda e para a direita a partir do vértice para encontrar foco e reta diretriz. Assim, ficamos com foco em menos 17 oitavos, 3 e reta diretriz com a equação x igual a 15 oitavos. Por fim, o eixo de simetria tem a equação y igual a 3. Vamos a mais 2 exercícios. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá! Como nosso objetivo é encontrar a equação, precisamos do vértice, da orientação e do p. O exercício nos passou diretamente o vértice, que é 4, 1. Com a posição do vértice e a reta diretriz, somos forçados a escolher a concavidade voltada para a direita. E como a distância entre a reta diretriz e o vértice é metade do p, então p é igual a 16. Note que a concavidade para a direita nos obriga a colocar p positivo e o quadrado na letra y. Assim, nossa equação fica 32 que multiplica x menos 4 igual a y menos 1 ao quadrado. O segundo exercício é bem semelhante em termos de informações iniciais, apenas o que foi pedido é diferente. Queremos determinar m para que o ponto P pertença à parábola. A ideia é seguir o mesmo raciocínio do exercício anterior para montar a equação e, a partir dela, determinar m. Desenhando foco e reta diretriz, ficamos com uma parábola voltada para a direita e com vértice na origem. Além disso, também concluímos que p é igual a 4. Logo, a equação da parábola é 8x igual a y ao quadrado. Percebam o cuidado na posição do quadrado e no sinal do p para ficarem de acordo com a orientação. Agora usamos o fato de que o ponto P pertence à parábola. Isso quer dizer que podemos substituir x por m e y por 4, que teremos uma igualdade verdadeira. Fazendo isso, obtemos m igual a 2. Façamos agora um rápido paralelo entre o que vimos nessa aula e o que você estudou em funções de segundo grau. Nas funções de segundo grau, você usou como formato padrão para a equação y igual a ax² mais bx mais c. E quando você quisesse pensar o x como função de y, seria x igual a ay² mais by mais c. Qualquer uma dessas formas de escrever permite trabalhar com a parábola. Em algumas situações, a escrita padrão é mais útil e em outras a forma explícita é mais útil. Por exemplo, quando você tem o conhecimento sobre elementos como foco e reta diretriz, é mais fácil manipular a equação na forma padrão como vimos nessa aula. Por outro lado, se você conhece apenas pontos que pertencem à parábola, a forma explícita é mais adequada.
O importante é você saber que você pode sair de uma forma e chegar a outra apenas manipulando a equação. Por exemplo, se você tem a equação na forma padrão, basta desenvolver o quadrado e isolar a letra sem quadrado, que o que você terá é a equação na forma explícita. Por outro lado, se você tem a equação na forma explícita, você pode completar o quadrado e ajeitar para ficar na forma padrão. Alguns comentários finais sobre parábolas. Quando você tem uma equação, ninguém conta para você se é uma equação de parábola ou não, e ninguém conta qual é a orientação. Então, você tem que reconhecer essas informações pela equação em si. Depois de colocar na forma padrão e você verificar que se encaixa no padrão de uma parábola, você identificará a orientação pela posição do quadrado e pelo sinal do P. Já falamos, mas é bom reforçar. O elo de ligação entre equação e gráfico são o vértice, a orientação e P. E para o gráfico ficar um pouquinho mais preciso, vale a pena encontrar mais pontos. Quando você tiver informações auxiliares como foco, reta diretriz ou eixo de simetria, use-as para descobrir o vértice, a orientação e P. É isso, nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Tudo de bom e até a próxima!